caminho, que é a Terra sendo o centro do sistema solar, e o heliocêntrico, como o Sol sendo o centro do sistema solar, que é o correto. Lembrando que ocorreu um grande debate ao longo dos anos, né, com relação a isso. Então, você tinha os filósofos lá dos anos um pouquinho antes de Cristo, Aristóteles, Ptolomeu, que colocavam como o sistema geocêntrico, tá? E depois o heliocentrismo na casa aí do 1600, com Galileu Galilei, com Copérnico, tá? E aí, semana passada nós paramos assim, ó, nós fizemos alguns exercícios daqui e eu acredito que eu parei, não lembro se eu parei no 5 ou no 6, tá? Então, vamos, entre fazer os exercícios, lembrar um pouquinho, tá? Nós falamos da parte aerodinâmica, isso agora eu estou lembrando. Então, quando eu tenho aqui leis de Kepler, tá? A lei de Kepler, se for até o caso, nós podemos até mostrar de novo para vocês aqui as simulações, tá? Então, vamos até interromper, vamos lá um pouco na simulação para tentar lembrar um pouquinho. Nós temos a lei de Kepler, que é quando você tem o Sol e ao redor você tem os planetas do sistema solar, tá? Nós temos a lei das áreas, contanto que ele varre áreas iguais em tempos iguais, e quando está mais próximo do Sol, ele tem velocidade maior, ó, mais afastado, que é o afélio, nós temos velocidades menores, ele vai aumentar a velocidade. Não é o simulador ele gera uma diferença grande, não é tão grande essa diferença, mas é só para evidenciar que tem essa diferença de velocidade. A terceira lei de Kepler, vamos abrir aqui, significa que você tem uma distância e um período de translação em relação ao Sol. Quanto mais afastado tiver o planeta, tá, ó, vai correndo os dias. Então, quanto mais afastado, maior a quantidade de tempo para fazer uma volta completa, tá? Da Terra, que é um ano, então, ó, 365 dias. Você vai pegar Mercúrio 81, Vênus 266 e Marte já 694 dias para fazer uma volta completa. Nós temos, mostrar os planetas mais externos, né? E você tem o período ao quadrado sobre o raio ao cubo, tá? Então, ele vai colocando a formulinha, apertar lá. E aí vai correndo, vai ser mais interessante, ó. Aqui faz uma volta rapidinho, ó, e vai gerando os valores para montando aí para quem estiver assistindo. Nós mostramos também para vocês as constelações, né, nas outras aulas. Então, lembrando que ele pega a posição aqui da Terra, ó. Então, nós estamos na Lua Nova, porque ela está aparecendo agora de dia, ó. Tá? Não é que aparece, né? Desculpe. Ela representa como se na parte do dia, então nós temos uma Lua Nova. Tá? Então, aqui, rapidinho, essas amostragens aqui para vocês. Tá? Então, de acordo com as leis de Kepler, assinale a alternativa correta. Os planetas possuem órbitas circulares? Não, eles são elípticas, tá? Em elipse, você viu lá principalmente no simulador da segunda lei. Cada planeta possui uma velocidade fixa? Não, acabei de comentar lá pelo simulador que nós temos variação de velocidade. O tempo de revolução de um planeta em torno do Sol depende da sua massa? Não. Depende da distância que ele está em relação ao Sol. O Sol está localizado no centro da órbita dos planetas? Também não, porque como a trajetória é elíptica, as distâncias não são iguais. Então ela não fica
totalmente no centro, tá? E um planeta move mais rapidamente quando está mais próximo do Sol? Sim, vocês perceberam lá na segunda lei que quando ele passa pertinho, mais próximo do Sol, ele mostra até no simulador que ele é bem mais rápido, tá? Aqui uma do Enem 2009, pessoal, se não aparece isso na física, vai aparecer na história ou na geografia, tá? Porque tem algumas questões no Enem que esse aqui, por exemplo, ele pode ser que ele é colocado como se fosse lá da parte lá da história, tá? Então, na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, 170 depois de Cristo, afirmou a tese do geocentrismo, a Terra como sendo o centro do sistema solar, segundo a qual a Terra seria vista do centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas giram em órbitas circulares. Nós mostramos para vocês, tá, a diferença, né, do sistema geocêntrico do heliocêntrico. Se for até o caso, tá, a teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou o heliocentrismo, segundo o qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, a Terra, a Lua e os planetas girando de forma circular em torno dele. Por fim, o astrônomo Johannes Kepler, tá, que é discípulo do Copérnico, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado gerou para os demais planetas. E aí tem o seguinte, Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas? Não, porque ela não estava correta, tá? Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no político do Rei Sol? Não. Copérnico viveu numa época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada? Não, completamente ao contrário, né? Aí tem D. Estudou o planeta Marte para atender à necessidade da expansão econômica e científica da Alemanha? Não, não tem nada a ver. E. Apresentou a teoria científica graças ao método aplicado por ser testado e generalizado, ou seja, ele testou inúmeras vezes para conseguir a teoria. E aí tem o download da prova do Enem, onde está essa questão, tá? Que é uma questão de 2009. Tá? Questão 8. Assim como Copérnico, outros astrônomos e físicos viveram uma época que as pesquisas não eram bem-vindas, ou seja, tinha perseguição. Em especial a teoria do heliocentrismo, sendo eles caçados da Igreja Católica, escondendo-se, negando suas teorias e até queimados na Inquisição. São exemplos desses físicos, ou seja, quais aqueles, tá, que esconderam suas teorias e que foram queimados? O Aristóteles não, tá? E o Copérnico também não. O Copérnico não precisou esconder, tá? O mais famoso é o Galileu, tá? Então, ó, Galileu é um deles, que ele teve que voltar atrás, foi chamado, tudo. E aí, qual que é o outro que foi queimado na fogueira? O Giordano Bruno, lá nos anos 1600, com a teoria da expansão do universo. Tá? Então, lógico, o Giordano Bruno acertava tudo, porque ele imaginava que tinha o geocentrismo até então. Tá? O que estava errado, nem sempre você acerta tudo, né? Mas a teoria da expansão do universo foi largado e voltado aqui nos anos 1900 já. Em busca pela compreensão do mundo em que vive, o homem desde a antiguidade formulou diferentes modelos do universo. É incorreto afirmar que, pessoal, Giordano não defendia a teoria de Aristóteles, tá? Aristóteles colocou o sistema geocêntrico que o Ptolomeu defendeu essa teoria? Sim, está correto. Galileu defendeu o heliocentrismo de Copérnico? Sim, baseado nas observações astronômicas.
As leis estabelecidas por Kepler para os movimentos planetários contribuíam para a substituição do modelo geocêntrico pelo heliocêntrico? Pessoal, correto, tá? Então, eu até li as imagens porque elas são todas corretas. 10. O modelo do sistema solar, a teoria da relatividade e o do Big Bang foram formulados respectivamente por modelo do sistema solar, Galileu, relatividade, o Einstein. E o Big Bang, tá, é o Gamow, tá? O Ptolomeu não e o Isaac Newton não, tá? O primeiro aqui, ó, que está quase pegando, é só o Kepler aqui, ó, que pode pegar e confundir, que provavelmente confundiu as pessoas aí que, no mínimo, estavam fazendo a questão. Aí tem o 11, porque à medida do que aproximamos ou afastamos do Sol, não vemos maior ou menor, mesmo considerando que ele ocupa um dos focos, tá? Mesmo sendo elíptica, a trajetória da Terra ao redor do Sol é quase circular. Como eu disse para vocês, acho que em algumas vezes tem uma diferença da Terra de coisa de 5, 6% dessa diferença, tá? Com o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, e do afélio, que é um ponto mais afastado. Não sofrem variação suficiente para a formação perceptível. Por isso que lá no simulador eu mencionei para vocês, olha, não é bem essa diferença, tá? Então, ocorre a diferença, mas não é um negócio extraordinário. No 12, classifique como verdadeiras ou falsas afirmações sobre as leis de Kepler. A linha imaginária do vetor que liga ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais? Pessoal, correto, que é a segunda lei de Kepler. Tá? Quando o Sol completa seu período, ele ocupa o centro da trajetória. Pessoal, o Sol ocupa um dos focos da elipse e os planetas descrevem as órbitas. Então, ao contrário, falso. C. À medida que a Terra se aproxima do Sol, sua velocidade de translação aumenta? Quando se afasta, a velocidade diminui? Sim, vocês acabaram de ver lá no simulador. Tá? A velocidade é maior quando está próximo do Sol e menor mais afastado. Agora aqui é o seguinte, a atividade 5 não vamos conseguir fazer, quer dizer, podemos fazer uma parte dela, tal, mas essa seria legal presencial, tá? Que é a habilidade de exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnologias, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Pessoal, é o seguinte, a proposta, eu fiz isso ano passado, tá? Coloquei para salas, tá? Tinha 3 salas também. Coloquei para eles escolherem um filme que tenha a ver com parte de astronomia. Aí cada uma escolheu uma escolheu Armagedon, outra Perdidos em Marte, se eu não me engano, e teve uma outra que eu não lembro agora, tá? Todas elas que se referem ao espaço. E eu pedi como prova do quarto bimestre, na outra vez, uma resenha. Só que, lógico, dessa vez não dá para se fazer isso. Mas aí, vamos fazer a pergunta, se vocês quiserem. Comentar no chat. Vocês já assistiram algum desses filmes? Vocês lembram do enredo deles? O que acontecia nesses filmes? Um deles só, não precisa ser todos, tá? Qual filme? Quais filmes, senhor? Vocês não estão conseguindo ver aqui? Aqui, ó, aqui, tô vendo. Agora, tá? agora Armagedon, Contato, Estrelas Além do Tempo, Gravidade. O que passou por... Bom, Star Wars é o que mais conhecido, provavelmente. eu já assisti aquele Perdido em Marte. Eu achei legal. Que aí ele vai para plantar, consegue viver um tempo, né, no espaço. É. Tá?
Se eu não me engano, ele fica 1 ano lá, 2 anos. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal Vai- só colocou a presença. Ah, assistiu Perdidos em Marte. É. O Perdidos em Marte. É que tá. Desculpa, Ricardo, é que eu tava lendo ou dando uma olhada no chat. Perdidos em Marte é o que mais apareceu, fora o Star Wars aí, tá? E aí o que acontece? Ó, ele pede o nome do filme, diretor, ano do lançamento, que aí você tem que pegar a sinopse do filme, né? Você pega a sinopse. O filme é fantasioso ou poderia ser real? Vocês querem comentar? Vocês lembrarem? É, é um pouco real, mas é um pouquinho real, porque não foge muito da realidade. É, O meu era fantasioso. o fantasioso. Qual que era, Mesaque? Só para mim ter uma ideia. O Wally, aquele do robozinho. Tá. Então, você tem uma mistura, né, no caso aí do Ricardo, um pouco fantasioso, um pouco real. Algumas coisas que hoje parecem fantasiosas, né, pode ser que sejam reais futuramente, né? Hoje você não consegue, contanto que o Elon Musk está tentando colonizar Marte daqui a um tempo, tá? Não sei como é que está a previsão hoje de colonizar Marte, tá? Então, hoje consegue colonizar Marte? Não. Então, por enquanto, é meio que fantasioso, tá? Mas pode ser real? Pode, tá? Já tem estudos a respeito disso. Então, você vai ter lá elementos reais, elementos fictícios, tá? Aí ele pede, ó, houve lançamento no filme, tá? Então, aqui são as perguntas da apostila. Eu, particularmente, eu peguei aqui e pedi uma resenha, a prova, quando marcou a prova bimestral, tá? Eu pedi para ser feita uma resenha. E ficou bem bacana. O legal é vocês falarem assim, né? Como é que um cara da exatas, né, consegue corrigir uma prova de linguagens, né? Mas tá bom. Deu certo lá. Não ficou da forma que, lógico que deveria, mas ficou legal. Pena que esse ano não dá para fazer isso. E aí ele faz algumas outras perguntas. Microgravidade, os motores desligados, tem algumas que tem, outras não tem. Se eu não me engano, nesse filme Perdidos em Marte tem a parte de nave, foguete, né? Tá? O conceito mais fictício. Acho que é até legal vou voltar aqui. Uma coisa que é completamente fantasiosa, tá? Não, o som não se propaga no espaço, tá? Tenta lembrar, tá? Isso aí, provavelmente, no segundo ano que tiver a propriedade do som, provavelmente vai ser comentado isso, tá? O som não se propaga no espaço, tá? A luz, sim. Então, por exemplo, se tiver alguma explosão, por exemplo, do Star Wars, tem uma explosão de algum planeta, você vê a luz, mas não ouve o som, tá? Que nem, por exemplo, do Sol. Chega para nós até a luz para nós, mas não chega o som devido à explosão solar, tá? Então, tenta lembrar dessa condição fantasiosa. Pessoal, aí ele coloca uma segunda condição, que é evolução e hipótese e modelos, tá? Provavelmente a gente vai começar hoje, com certeza, e semana que vem, vamos ver se a gente provavelmente consegue finalizar, ok? Então tá aqui, ó, reconhecer os modelos atuais propostos para origem, evolução e constituição do universo, os debates entre eles. Pessoal, quando a gente fala de origem e evolução, tá? Vem aquelas, vem de uma explosão, há quanto tempo atrás? Como é que foi a evolução dos animais? Como é que ficou constituído o universo? Ele está expandindo, não está expandindo? O que está acontecendo com ele? Tá? Então, todas situações que requer um pouco de cuidado, tá? Na hora de comentar algo,
porque, lógico que a gente vem melhorando ao longo do tempo, mas ainda com uma condição muito pequena ainda de estudo do cosmos, tá? E aí tem aqui, ó, até vocês estão vendo, ó, sugerimos leitura compartilhada com intervenções do professor. Alguém de vocês quer ler aqui, ó? Posso ler? Pode, por favor, Mesaque. Deixa eu tirar essa. E aqui, É ó. esse. Isso, ó. Tá. Quem nunca. Quem nunca ficou encantado com o céu, olhando as estrelas, enquanto casais apaixonados observam o céu noturno, tocando juras de amor, lá no alto está rolando muita coisa. E porque as estrelas têm vida, elas nascem, crescem e morrem. E por isso vamos estudar nessa atividade. Abaixo um texto para começarmos esse assunto. Obrigado, Mesaque. Então, quem nunca olhou para o céu, né? Apesar que acho que ultimamente as pessoas estão prestando menos atenção no céu, né? Mas enfim, tá? Principalmente as condições românticas, né? Por isso que é citado aqui. E aí, o que é uma estrela na realidade, tá? Uma outra coisa que vamos aproveitar e comentar com vocês, toma cuidado quando vocês falarem estrela cadente. Não que eu queira que vocês mudem o que vocês estão falando, tá? Mas na realidade não é uma estrela, tá? Que ela não tem luz própria. Na realidade é um meteorito, tá? Que é uma rocha pequena, maior que seja, tá? Que ela desintegra na hora que ela atinge, tá? O ar, ou seja, a atmosfera. Então cria um atrito, e o atrito é que faz com que muitas delas se desintegrem, tá? E a gente acaba vendo aquele trajeto luminoso no ar, tá? Os maiores meteoritos, tá? Por isso que eu vou comentar que vocês deviam agradecer Júpiter e Netuno todos os dias, porque a ação gravitacional bem maior deles faz com que a maior parte dos meteoros sejam atraídos por eles e não pela Terra, tá? E aí vem a seguinte, ó. Alguém gostaria de ler aqui, ó, Nascendo? Quer que eu leia, senhor? Fazendo um favor, Ricardo. No assento. É através das imensas nuvens moleculares imersas em nebulosas gasosas existentes nas galáxias que se formam as estrelas. As nuvens moleculares são praticamente compostas de hélio e hidrogênio. No interior da nuvem molecular, a parte mais densa colapsa gravitacionalmente, deixando o centro mais quente e tenso, formando a protoestrela, Para que uma protoestrela se transforme em uma estrela, será necessário ter aproximadamente uma massa mínima de 10% da massa do Sol. Enquanto as estrelas estiverem formando hidrogênio em hélio no núcleo, permanecem na sequência principal. Do tempo de Termina? Oi? Deixa eu continuar aqui. Pode continuar. Do tempo de vida total. Do tempo de vida total de uma estrela, 90% é fase da evolução, onde se mantém em equilíbrio hidrostático sem a massa que determina a temperatura e a luminosidade.
Internamente, as estrelas apresentam o núcleo, uma zona convectiva e uma zona radioativa. O núcleo gera energia pela fusão do hidrogênio em hélio, que se transporta para fora por processos radioativos ou convectivos, dependendo das condições locais, temperatura, densidade e opacidade. Opa, obrigado. Então quer dizer que você tem a estrela, ela começa com uma protoestrela para se transformar numa estrela, tá? E precisa ter uma massa mínima de 10%. Quando estiver transformando hidrogênio em hélio, tá? E aí que você tem a evolução, né, dela com equilíbrio hidrostático, ou seja, ela está na fase hidro de água, tá? Líquida, aliás, não é água, e você consegue ter a condição do equilíbrio dela, tá? Do temperatura e luminosidade. E aí essa fusão em hélio transporta para fora dos processos. Então agora, ó, transformando, a parte externa da estrela se expande após utilizar grande parte do hidrogênio e sua superfície se resfria e ela assume uma coloração vermelha denominada gigante vermelha. A estrela pode se transformar em uma supergigante vermelha se ocorrer uma nova expansão. A partir do momento que o combustível nuclear se esgota, há aumento de temperatura, ocasionando a contração da estrela. Já em estrelas muito grandes, a quantidade de energia, então lembrando que precisa de energia, em prazo de pouco tempo, é tão grande que ela explode num grande espetáculo. Essa fase se chama supernova e as estrelas menores se transformam em nebulosas planetárias. Morrendo. Encontramos em dicionários a definição de buraco como sendo uma cavidade, um furo, um orifício ou qualquer abertura num corpo. Ao estudarmos a respeito, percebemos que o buraco negro não é propriamente um buraco, e sim o oposto, pois está cheio de matéria altamente condensada. Então a pergunta é como elas se formam. Esses fenômenos acontecem quando em uma estrela que tem massa 20 vezes maior que o Sol acaba o seu combustível. Não tendo mais capacidade para gerar pressão suficiente para equilibrar o peso, suas camadas externas, então, ocorre uma implosão seguida por uma explosão. Eu vou tentar colocar para vocês assim, tá? Você tem uma energia tamanha que é a mesma coisa que vamos falar assim, ó. Eu tenho gravidade suficiente ou força suficiente para segurar aqui. Eu consigo segurar eternamente aqui, desse jeito? Tudo bem, eu posso até aguentar o tempo, 1 hora, 2 horas, 6 horas, mas tem uma hora que vai começar a doer dedo, vai começar a doer uma coisa, você vai querer esticar a mão. Ou seja, eu não vou ter mais energia, não vou ter mais condição de ficar segurando. Então, o que ocorre ali? Seria o mesmo processo, você já não tem energia mais para ficar segurando, então você tem esse processo aí de implosão dentro com explosão, tá? Por isso que a teoria da expansão no universo é bem válido para isso, tá? É um processo conhecido como a explosão de supernova, gerando um buraco negro no centro. O campo gravitacional do buraco negro é tão forte que nada sai dele, nem mesmo a luz. Se entrar a luz, ele atrai, né? No caso, o campo gravitacional muito grande. Por meio da teoria geral da relatividade formulada pelo Einstein, esse fenômeno tem uma explicação mais aprofundada. Apenas as estrelas com massa muito grande conseguem evoluir a ponto de não ser capazes de produzir energia suficiente para sustentar o seu próprio peso. Quando uma estrela tem massa menor, como por exemplo o Sol, tá, não chega a evoluir até transformar em buraco negro, mas termina seu ciclo de vida como anã branca. Então, quer dizer que você tem, quando você tem muita energia, ela vira buraco negro. Quando tem pouca energia, uma anã branca, ou seja, uma estrela pequena. Tá? E aí tem uma chargezinha, a vida nas estrelas, estrelas comuns.
São estrelas que estão curtindo melhor do seu hidrogênio com o nosso Sol, como o nosso Sol. Um dia, eles irão se tornar gigantes vermelhas, e é o início do fim. Por isso que tem aquela previsão lá de tantos bilhões de anos, tá? do Sol ter expansão suficiente aí para virar uma gigante vermelha. Gigante vermelha é o começo e fim da vida de uma estrela. Ela engorda muito e fica vermelhona. Aí colocaram a foto de um índio aqui, né? Que normalmente tem nada contra ou a favor, tá? Só estou falando a característica. Tá? Que tem aquele tom avermelhado, né? Principalmente índio norte-americano, tá? Aqui na América do Sul ainda nem tanto. A anã branca é a parte nobre que sobra quando uma gigante vermelha morre, muito quente e compacta. Supernova é uma supergigante vermelha explodindo, dura pouco no céu. A anã branca é uma anã branca que já morreu, ou seja, que já gastou todo o seu combustível. Tá? Você gasta o combustível, ela não tem mais força para atrair a massa ao redor dela, então ela começa a aumentar, né? Porque ela não tem mais energia para segurar. A mesma coisa que eu falei do celular aqui. Pulsar é uma estrela de nêutrons que gira muito rápido, tá? As estrelas de nêutrons é o caroço estelar que sobra de uma supernova, e o buraco negro, o caroço de uma supernova, tá? Que pode virar um buraco negro. Tá? Então são condições técnicas aqui de nomes, tá? E situações. De acordo com as informações vistas aqui, qual é a concepção de estrela no senso comum no conhecimento científico? Quando a gente fala do Sol, o que vem à mente para vocês? Repete a pergunta, só. Ó, na concepção de estrela, tá? Num senso comum. Qual que é a concepção? O que você, quando eu falo da estrela, da estrela, ou seja, do Sol, o que vem à mente dela? Que era uma esteira, só que o brilho dela é mais potente do que as outras esteiras. Isso. Então vamos lá. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Bom, então vamos assim, ó. Primeiro que ela é um corpo celeste. O produtor é porque ela produz luz, tá? Então é um emissor de energia, tá? Tem luz própria. Isso aqui vocês vão ver na ótica, nós temos fontes primárias de luz, que tem luz própria, e fontes secundárias. Nós somos fonte secundária, que vocês estão conseguindo me ver graças às outras fontes de luz, tá? E o cujo deslocamento na esfera celeste é quase imperceptível, porque a massa dele é tão grande que ele até tem um processo de rotação, só que é muito pequenininho, tá? Os buracos negros são buracos no espaço? Vocês vão lembrar ali em cima, não. O buraco negro é uma matéria tão condensada, tão compactada, tá? Que a sua imensa gravidade impede até a luz escapar. Por isso nós não podemos vê-la. Pesquise com outros, como os físicos descobriram as temperaturas das estrelas. Pessoal, temperatura da estrela é só você ter a cor dela, porque a cor, lá com a parte da radiação, você consegue saber qual a temperatura de cada uma delas mediante a tonalidade. Tá beleza? Bom, tem 2 minutos e 48. Vamos lá, o seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem esse texto e essa atividade aqui, ó. Essas duas, ó, pode ver que é tudo curtinha, uma da outra, tá? E mais algumas questões, ó, finaliza. Que finaliza, tá? Ó. Quer dizer, pô, nem que eu não... Vai ter um videozinho semana que vem para mostrar para vocês a teoria do Big Bang. Então a gente meio que vai estar finalizando, tá? Tá ok, pessoal? Eu acho que não vou abrir o texto, porque senão a gente... Deixa eu tirar a interrupção. Semana que vem, eu sei que vocês estão ainda fazendo a atividade teve humanas e teve linguagens, tá? A de exatas a gente vai postar sexta-feira, tá? Para vocês.
O de física tem uma questão, tá? Não sei se vocês estão percebendo que eu falei bastante. Tem duas vertentes aqui, tá? Uma do sistema geocêntrico e heliocêntrico, que aparece bastante em Enem, tá? E dessa em termos de expansão do universo, tá? E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu... Rapidão, acho que dá tempo ainda. O Tiago, ó, isso aqui é uma nebulosa, tá? Ó, o Tiago, que foi um aluno meu já no ensino médio, hoje ele trabalha com outras, faz bastante tempo, tá? Isso aqui é nebulosa, ó, outra nebulosa. Então, ó, só para vocês entenderem os tipos de nebulosa, algumas delas, ó, muito bacanas aí, tá? O Thiago Ramírez tem umas fotos muito bacanas, tá ok? Se vocês quiserem ver, é Thiago Ramírez Domessi, tá? Pessoal, obrigado pela atenção e força aí na reta final. Vocês estão de parabéns, tá? Tá até o final, tá? Vocês vão perceber que vocês vão colher os resultados disso. Pode ficar tranquilos, tá? Com relação a